Olá, boa noite. Estamos mais uma vez aqui começando um dos nossos cultos de louvor, de adoração, de estudo bíblico. E já quero começar também com aquele momentinho de oração que nós tiramos sempre logo aqui no início, para colocar diante de Deus realmente tudo que está passando pelos nossos corações neste momento e para nos preparar para receber tudo que Ele tem para nos falar nessa noite. Então, um minutinho de oração aí, daqui a pouco a gente volta. Lá em Romanos 12:2 está escrito assim: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu quero te convidar agora para cantar uma música que fala sobre tudo que Deus pode fazer nas nossas vidas quando nós estamos no centro da vontade dEle. Às vezes nós pedimos alguma coisa a Deus, mas Ele tem infinitamente mais para oferecer para nós. Nós não sabemos o tanto de planos maravilhosos que Deus tem para as nossas vidas, de tantas bênçãos que Ele tem para derramar sobre nós. Às vezes a gente pede tão pouco, né? Mas a verdade é essa, é que Deus tem infinitamente mais para nós, e é isso que fala essa música. Ela começa dizendo: sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano, tens os Teus caminhos, tens os Teus próprios planos. E eu te convido a cantar esta música realmente pedindo a Deus: Senhor, que eu esteja dentro dos Teus planos e não dos meus. Vamos cantar? Eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Infinitamente
teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois em quem tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais nas nossas vidas, infinitamente mais na tua igreja, infinitamente mais. E dando continuidade ainda a esse momento de adoração aqui, tem uma música que diz que se está escrito, eu posso confiar. Na tua palavra, Senhor, eu sei que posso confiar quando eu precisar de direção. Se está escrito na Bíblia que a vontade do meu Deus é a boa, agradável e perfeita, eu vou confiar nisso e eu vou esperar que Ele tenha o melhor para mim. Então vamos cantar realmente entregando nas mãos do nosso Deus todas as nossas ansiedades, as preocupações, as coisas que às vezes incomodam a nossa cabeça o dia inteiro, que ficam ali perturbando o nosso pensamento. Na tua palavra, Senhor, sei que posso confiar quando precisar de direção. Ele vai dar a direção para todas as nossas preocupações e para as nossas ansiedades. Vamos cantar então acreditando nisso. Presta bastante atenção nessa letra que é maravilhosa. Na tua palavra eu sei que posso confiar quando eu precisar de direção. Nela estou seguro e sei que posso me abrigar quando eu precisar de proteção. Teu socorro sempre a mim virá toda vez que eu a ti clamar. Mas se no deserto eu não
está escrito, Deus ao meu lado está escrito, Ele me ama e que jamais me deixará. Está escrito, Deus é o meu provedor. Está escrito, nada me faltará. Está escrito, Ele me ama e que jamais me deixará. Queridos irmãos, saúde e paz. Mais uma vez sejam bem-vindos a este culto doméstico do meio da semana, virtual, mas ao mesmo tempo presencial, quando reunidos em nome de Cristo, celebramos a nossa fé, buscamos a presença do Senhor, estudamos um pouco mais a palavra dele e assim a gente vai. Hoje é quarta-feira, dia 25, aniversariante do dia, irmã Zezé, irmã Maria José Moreira, que Deus abençoe e fortaleça sua vida. Eu acho que ela está fazendo 88 anos e está lá todo domingo com a gente, lá pela graça e bondade do Senhor. Querido, você teve a oportunidade de adorar o Senhor aí na sua casa, de repente no trânsito, de repente na condução, ou vai ouvir na hora de dormir, enfim, as facilidades da tecnologia hoje. A Rose dirigiu o culto aí, vocês cantaram infinitamente mais, como diz lá em Efésios, né? Deus faz infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Isso é bom demais, irmãos. Deus está sempre nos surpreendendo diante da ajuda que Ele sempre nos dá para tomar decisões. E dentro das experiências que a gente tem com Ele, nosso compromisso aumenta cada vez mais. E nesse segundo louvor que vocês cantaram aí, está escrito, né? E ele fala da palavra de Deus, e ele diz, né, quando ele estiver no deserto, ele lembra lá das palavras que o Senhor falou. Então, como diz um cântico antigo, né, do meu tempo, quando a gente fala aqui, né, da juventude lá atrás, o bom cristão tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mente e no coração. Então, ela está na nossa mão, porque a gente tem a ação de lê-la, de pegar, quer seja ela escrita, quer seja ela hoje digital. Ela está na nossa mão. E na nossa mente, a proporção que a gente lê, a gente entende cognitivamente, né, o texto bíblico, mas ela precisa estar no coração. Né? Ela precisa estar na nossa alma, nosso espírito. E nessas três esferas, a gente vai seguindo a nossa vida cristã. E nos momentos de lutas, de dificuldades, a gente lembra daquilo que Deus falou, daquilo que Deus fez. Então eu não sei como é que foi a sua quarta-feira, como eu sempre falo. Estou gravando agora, terça de manhã, são 11 horas da manhã. E se você está me vendo agora, porque Deus permitiu que você vivesse esse dia de hoje. Mas todos nós temos a certeza absoluta que o Senhor está conosco. Quer seja nos momentos de vales, de desertos, ou nos momentos de oásis, de alegria e de celebração. Não existe como nós vivermos fora desse universo, né? A gente só sabe que o doce é doce porque você tem o amargo, né? Você sabe que está frio e a gente está entrando aí no frio porque a gente sabe que é calor. Então, esses dois ambientes da nossa vida fazem com que a gente entenda todo o processo de amadurecimento em nossa história. E nós vamos ler agora o texto bíblico, que vocês leram uma parte aí com a Rose, mas eu vou ler mais um versículo que está lá em Romanos 12, versículos 1 e 2. Vamos ler novamente? Vai aparecer aí na tela do seu computador, da sua televisão. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Nós encontramos o apóstolo Paulo orientando a igreja que estava em Roma, uma igreja que ele plantou ali, e dava todas as orientações para que as pessoas pudessem seguir a vontade do Senhor. No capítulo 11 ele fala ali sobre o povo de Israel, e no 12 ele fala sobre essa nova vida, né? E logo depois ele vai falar sobre dons espirituais e tudo mais. E o apóstolo Paulo sempre foi uma pessoa muito sincera nos seus escritos, na sua expressão. Por que sincera? Porque não existia mentira. O apóstolo Paulo não precisava manipular nada. Teve grandes dificuldades por isso. Quais são as dificuldades? Quando você vive na verdade e você lida com pessoas que vivem na mentira, você arruma inimigos. Não é verdade? A verdade precisa sempre nos acompanhar. Então o apóstolo Paulo sempre expressou os seus sentimentos. Isso é bom demais quando você pega as cartas deles, né, tudo que ele escreveu, nos momentos e fases da sua vida de ministérios, você percebe o quanto ele abria o coração e como Deus falava com ele. Nesse texto aqui de Romanos, quando ele escreve, ele já inicia esse texto falando rogo-vos. Ele está fazendo um apelo. É uma expressão forte para os seus leitores, para que eles pudessem prestar atenção no que ele ia falar. Então, quando ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, não era por outro motivo. Talvez ele esteja aqui, isso é talvez porque eu não tenho certeza, ele estivesse lembrando do profeta Jeremias, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então ele fala da graça de Deus, ele fala do amor incondicional. Aquele rogo dele, aquele pedido que ele estava fazendo ali para os irmãos, era tendo as misericórdias do Senhor como intermediárias nesse relacionamento. É só por ela que eu estou agora gravando esse culto, e é só por essas misericórdias que você está assistindo agora. Mas muitas vezes nós nos esquecemos disso, irmãos. E isso é um problema, e eu espero que o Espírito Santo possa te lembrar no dia de hoje que o fôlego que está em teu peito só existe porque Deus quer. Não é por mais nenhum fator. O dia que Ele não quiser, Ele vai tirar. Ah, não, mas eu tomo remédio. Ah, não, mas eu tenho um bom médico, eu tenho um plano de saúde, eu tenho dinheiro. Qualquer coisa. Tudo está na mão de... E qualquer coisa que eu e você tenhamos vem de Deus. É usufruto. E para onde a gente vai, perfeito? Nada disso vai ser levado. Então, ele já começa aqui de uma forma muito forte. Misericórdia significa entranhas. Então ele está rogando pelas entranhas de Deus, pela compaixão de Deus. E a gente está trabalhando aí o tema compaixão, trabalhamos missões mundiais, né? Viva a compaixão, estamos trabalhando o mês da família, que vamos encerrar domingo que vem. Compaixão se aprende em casa. Então misericórdia se aprende em casa também. Na continuidade do texto aqui, quando ele diz, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Então ele está falando aqui da nossa vida. Então ele não está falando de um gesto qualquer. Ele não está falando de algo externo. Então nós somos o templo do Espírito Santo e a gente aprende isso. Então tudo envolve o nosso corpo, tudo envolve o nosso ser. Então ele fala de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele está vindo aqui numa ponte, vindo de Israel, não é isso? Vivo, santo e agradável a Deus. Ele trabalha 3 perspectivas aqui. Todo sacrifício é vivo. Deus não aceita sacrifício de morto. Morto está morto. No Antigo Testamento, o animal era pego vivo e sacrificado diante de Deus como uma substituição. O sangue do animal derramado era o nosso sangue, ou o sangue do povo de Deus no passado. Então precisava ser vivo. Quando nós pensamos nesse sacrifício vivo, só quem presta esse sacrifício vivo é quem tem Jesus. Esse sacrifício aqui, irmãos, é o sacrifício de louvor agora. O que você está fazendo nesse momento? Quando você ouviu esses louvores, quando você cantou, ao ouvir essa mensagem, você está em adoração viva? Ou você é mais um religioso? Quando você vai dominicalmente à casa de Deus, onde a igreja se reúne, o que te motiva a estar lá?
A gente observa tudo o que acontece na igreja. Tem gente que vai só para bater papo, tem gente que vai para dormir, para ficar na internet, para ficar no celular, tem gente que só vai para ficar do lado de fora, tem gente que vai fazer fofoca. Em todas as igrejas, em todos os lugares. Mesma coisa na sala de aula. Tem aluno que só vai para fazer bagunça, tem outros que só vão para comer merenda. Mas ultimamente até para comer merenda está ruim, que não tem merenda nas escolas. É entender que esse sacrifício vivo é você estar envolvido no que está acontecendo. Então, quando nós estamos na casa de Deus lá, a gente está adorando um Deus vivo. A gente não está adorando um ídolo morto. O apóstolo Paulo, então, ele trabalha esses princípios importantes aqui. Esse sacrifício, ele é vivo. Porque o nosso Deus é Deus dos vivos. Não esqueçam disso. Perfeito? Ele vai dizer que é santo. Santo, palavra hagios, separados. Separados do mundo, separados do pecado. E nesse mesmo ambiente de palavra, reflete o caráter de Deus, que é santo. Um atributo moral de Deus e imutável de Deus é que Deus é santo. Deus não existe mancha, não existe pecado. Se o apóstolo Paulo está dizendo que é possível nós apresentarmos um culto vivo, santo, mas não é por causa do nosso mérito, é por causa daquilo que Deus faz em nós, e nós vamos em obediência servindo ao Senhor. Ele é vivo, ele é santo e agradável ao Senhor. Por quê? Porque o culto é somente a Deus. Agora, quantas vezes você e eu vamos para um culto como se fosse um entretenimento? Como se fosse um teatro, como se fosse um cinema. Ah, quem vai pregar hoje? Ah, fulano, eu não gosto. Qual o coral que vai cantar hoje? Ih, eu não gosto desse coral. Quem é? Entenderam isso? Ah, o culto hoje foi bom, o culto hoje foi ruim. O culto não foi para você? A grande questão é que dificilmente a gente sabe se Deus recebeu o nosso culto. Lembre-se que ele é individual. Se o nosso culto foi agradável ao Senhor, se nesse momento que você está reunido na sua casa, talvez com a sua família sozinho, se você está prestando um culto individual agora e ele é agradável a Deus. Ah, nós temos respostas? Temos. O Espírito Santo confirma em nós, é uma palavra que foi falada ao nosso coração, um texto bíblico, uma canção, um hino, um louvor. Mas é agradável ao Senhor. O grande problema das nossas igrejas no decorrer dos anos é que as pessoas que estão sentadas ali acham que são a plateia. E muitos que estão ali no altar, no tablado, na plataforma, no púlpito, acham que são as estrelas. Todo mundo está adorando um único Deus. Então o apóstolo Paulo, por isso que ele está rogando, ele usa uma expressão forte ali. Ele é vivo, santo e agradável a Deus. Então ele estabelece o parâmetro do culto. Se você não pratica esse culto, você não cultua ninguém. Você cultua o diabo. Que isso, pastor? Se não é vivo, é morto. Se não é santo, é profano. Se não agrada a Deus, agrada o diabo. É sim, sim, não, não, irmãos. Essa é a nossa reflexão. Importante para o dia de hoje. Que culto você presta ao Senhor? No dia de hoje, na sua agenda, que culto você prestou ao Senhor? Lá na sua agenda de trabalho, você adorou o Senhor fazendo o trabalho com santidade? Você na escola, você no curso, no meio da sua família? Como é que foi o seu caminhar hoje, nessa quarta-feira? Ele está falando de um culto aqui que envolve a nossa vida. Lembre-se que a partir da morte e ressurreição de Jesus, que o véu foi rasgado, não tem mais templo santo onde Deus recebia os louvores e os sacrifícios. Na perspectiva do povo judeu, por que eles não fazem mais sacrifícios de animais? Porque o templo foi derrubado lá no ano 70 por Tito. Então, como eles não têm o templo, eles não podem fazer mais esse sacrifício de animais. Eles estão esperando tal Messias vir.
Quando eu digo tal, é na perspectiva de que eles estão esperando vir. Só que, na perspectiva bíblica, ele já veio e a gente está esperando ele voltar. E como o Evangelho de Cristo ele sempre foi digital, ele está em todo lugar. Você é o templo do Espírito Santo. Eu sou o templo do Espírito Santo. E aí, ele é bem forte e estabelece princípios aqui, irmãos, e valores que não mudam. E que culto é esse? É um culto racional. Aqui, o racional, a gente envolve razão, sem dúvida. Mas esse culto só é racional se ele for vivo, santo e agradável a Deus. Se ele não tiver esse tripé, ele é um culto irracional. Então, quando a gente vê pessoas cultuando imagens, esse culto não é racional. Quando a gente vê pessoas que caminham por outras matizes de fé, invocando espíritos ou outros deuses, que a gente respeita sempre, mas dentro da perspectiva bíblica, ele não é racional. Ele é irracional. Quando nós pensamos na razão, a gente pensa aqui na mente. Mas só que nós não encontramos nenhum momento da palavra do Senhor em que a mente e a fé, elas se chocam de forma nenhuma. Elas se coadunam, elas se completam. Porque a razão que a gente tem aqui foi dada por Deus. A capacidade de juízo de valor, a capacidade cognitiva, a capacidade de vários saberes. E ao mesmo tempo a fé. A fé é um dom, irmãos. A fé é revelação de Deus para nós em Cristo. Então o apóstolo Paulo, só esse primeiro versículo aqui daria uma série de mensagens. Eu estou aqui dando fazendo um resumo para os irmãos e depois vocês continuam a leitura de vocês, uma pesquisa mais profunda. O versículo 2, então, que vocês leram aí com a Rose, diz assim: e não vos conformeis com este mundo. Conformar é ter a forma. Então, em tudo existe forma. Aqui atrás tem um quadro que ele é quadrado, a forma dele é quadrada, né? O meu rosto e o seu rosto, ele é redondo. Para dizer a verdade, toda a criação de Deus é esférica. Já reparou que não tem nada na criação de Deus quadrada? A gente que inventou o ângulo, as coisas quadradas, né? E tem a parte metafórica, né? Quando a gente diz, fulano é quadrado, né? É uma crítica à mente fechada. E o evangelho não é quadrado. Então, nós precisamos entender que essa forma que existe no mundo é uma forma, no sentido do mundo caído, no mundo que jaz no maligno, ele não está vivendo na perspectiva de Deus. Então, quando ele fala aqui, não vos conformeis com este mundo, ou este século, dependendo da versão que você está usando. Os filósofos vão dizer hoje que nós vivemos uma sociedade líquida. Eu já falei isso aqui em outro momento. O que é líquida? Ela se amolda a qualquer forma. Porque você sabe que o líquido, você bota ele em qualquer recipiente. Ele pode ser cilíndrico, quadrado, raso, profundo, né? É a água que está na piscina, é a água que está no mar, é a água que está no lago, é no copo d'água que você vai beber, lá nos cubos de gelo. Não é verdade? É assim que funciona. Então, por quê? Porque a forma do mundo, as pessoas, é o mundo que está sem Deus. O modelo do mundo, a forja do mundo. O que é forja? São aqueles modelos quando você vai fazer alguma coisa de ferro, vai fazer, então existe aquela forja na indústria que sai o modelo que você quer. Quando a gente brincava com aquele, né, as crianças brincam até hoje lá na areia da praia, aqueles brinquedozinhos, você faz lá os bichinhos, é a forma. Então, quando ele diz aqui, não vos conformeis com este mundo, o apóstolo Paulo está falando de nova vida, o apóstolo Paulo está falando daquilo que Jesus veio fazer na nossa vida. Então, ok? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da mente. Então, forma e transforma. Jesus, quando veio habitar em nós e nos salvou, lembrando sempre que é Ele quem nos salva, não somos nós. Esquece isso. Eu aceitei Jesus, eu me converti, eu esquece isso.
Isso é uma doutrina completamente humanista, antropocêntrica. No dia que Jesus veio nos salvar, ele transformou a nossa vida. Aí a gente tem que pensar em que, quando ele diz assim, mas transformai-vos pela renovação da mente. Se Deus está fazendo tudo novamente, ele precisa transformar, ou seja, mudar a forma. A forma do mundo não cabe na igreja. Agora ela foi transformada por Jesus, que é a forma da igreja. Então a igreja, irmãos, é a forma de Deus, ou a forma, se você quiser usar, né, na expressão do bolo, né, a forma do bolo. É a igreja que mostra para esse mundo o que é ser vivo, santo e agradável. E ele diz pela renovação. Se nós somos regenerados em Cristo, nascemos de novo, então ele tem que ser renovado. Deus fez tudo de novo, mas da onde? Da nossa mente. O apóstolo vai falar sobre a mente de Cristo, sempre ressaltando de que Jesus veio para transformar o que? O nosso caráter. Nosso caráter corrompido no Jardim do Éden. E se você é aluno da EBD e participou desse trimestre, nós estudamos o Gênesis. Foi bom demais o trimestre. Falou de tudo que veio acontecendo, até o que é herança para nós hoje. Então lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, eles corromperam a sua mente ao desobedecerem ao Senhor. Naquele momento, então, houve uma separação, e a gente sabe disso, que vem sendo revelada gradativamente até na plenitude de Cristo. Quando Jesus se encarna e vem e nos salva. Aí ele diz assim, olha, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Então, eu e você fomos renovados pelo Senhor. Em quem? Em Cristo. Uma vez renovados em Cristo, nós vivemos na perspectiva do Senhor. Por que nós, batistas tradicionais, não concordamos com os chamados renovados? A gente respeita, né? Tem batistas renovados, tem igrejas renovadas, pentecostais e todas as outras lá. Esses nomes são uns equívocos teológicos que dá a entender que no momento em que eles se dividiram de uma comunidade de fé ou começaram uma nova comunidade de fé com uma outra visão, eles foram renovados. É quase que destruir aquilo que Deus fez lá atrás. É igual a questão da palavra Pentecostes e o grupo religioso pentecostal. O dia de Pentecostes, em Atos 2, foi o dia que o Espírito Santo desceu à terra. Pronto. Toda a igreja é pentecostal. Não existe mais. Toda a igreja é renovada em Cristo. Só que por causa dos movimentos dos homens, poder, dissensões, partidarismo, espírito faccioso, as pessoas querem buscar mais poder. Mas a gente não consegue buscar poder. O poder é revelado a nós, é dado a nós. É isso que as pessoas não conseguem entender, irmãos. Aí você encontra as maiores heresias durante a semana. Né? Poder do Espírito Santo, Congresso do Avivamento, como se o Espírito Santo, como se Deus estivesse num evento. Quando a gente realiza alguns cultos temáticos, vamos supor, esse mês foi o mês da família. Então a gente tratou de temas para fortalecer a família. Mas se a família não viveu o evangelho dentro de casa, se os pais não forem cristãos, os filhos renovados, regenerados, salvos, vivos e santos, nada adianta, é mais um evento na nossa agenda. E quando as igrejas entram nisso, é um problema sério, a coisa fica vazia. Então essa renovação da mente faz com que eu e você, uma vez salvos por Jesus, o nosso olhar para o mundo é outro. É pela lente, vou usar aqui o óculos aqui, pela lente das Escrituras, pela lente da Palavra de Deus, que a gente interpreta os acontecimentos. Não é por outro documento. Né? Estatuto de igreja é só da instituição. E a Bíblia é a igreja de Cristo. Então, como é que você está vivendo isso hoje? Você tem transformado o mundo através das suas atitudes,
questões de ética, de moralidade, de verdade, de compaixão, de misericórdia, de respeito? Ou você tem vivido igual ao mundo aí? Você que vai responder. Porque o que mais a gente vê são pessoas que o seu viver igualzinhos de fora. Se você mente, você é filho do diabo. Porque Satanás é o pai da mentira. No culto não pode haver mentira. Olha só, quando a gente pensa em culto, eu queria ampliar para você a sua própria vida, porque a nossa vida é um culto a Deus. Então, se você vive somente na frequência de cultos, na religião, e vive na mentira, onde a gente vê isso? Nossas comunidades de fé. Quantas pessoas, já acabei de falar, quantas pessoas vão ao culto dia de domingo só para atrapalhar, só para agir de forma carnal? Quantas pessoas durante a semana vivem de forma mundana e depois no domingo querem lá, com a sua roupa de domingo, com o seu perfume de domingo, achar que engana Deus? É um problema sério, as pessoas perderam o temor, ou seja, nunca tiveram. Eu só vou à casa de Deus para adorar o Senhor. E dentro da minha missão é ensinar como professor, como mestre que sou, como pregador, como pastor. E eu espero que você sempre vá à casa do Senhor para isso. Mas só tem sentido essa casa do Senhor em adoração se durante toda a semana, na sua casa, que é a igreja doméstica, na sua agenda, que precisa ser uma agenda santa, criteriosa, você está exaltando o nome do Senhor. E quando ele fala da renovação, aí depois que acontece isso, irmãos, vem assim, para que experimenteis qual seja o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é ao contrário. Uma vez que nós somos salvos por Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós, começa então um processo que nós chamamos de santificação. A salvação, ele é um ato de Deus. A santificação é o processo do caráter de Cristo em nós. Isso é para você entender. Aí isso vai sendo feito pelo Espírito Santo. E nós temos os recursos da palavra. Aí para você experimentar. Aí é a sua experiência pessoal com Deus. Que ela tem diferença da minha para a sua, da sua para o outro irmão. Não dá para a gente botar tudo no mesmo pacote, no sentido de que todos estão no mesmo nível de maturidade. Esse que é o problema, às vezes, dentro de nossas igrejas. Por quê? Ou a gente precisa entender que nesse processo de vida cristã, todos nós temos um time, um tempo. Então, uma coisa funciona de uma forma para um irmão e outra coisa de outra. E aí, cabe ao pastor, à liderança, aqueles que Deus colocou à frente para entender, senão a gente bota no nosso quadrado. A gente ouve isso tanto dentro da igreja. Aqui na igreja sempre foi assim, o nosso quadrado é esse, aqui ninguém bate palma. Aqui tem que usar terno e gravata. Aqui tem que ser isso, porque papai fez isso, meu avô construiu aquilo. Porque o outro pastor não sei o que lá. Aí as pessoas vão aqui, fechando o evangelho. Então, a partir disso, tudo que a gente falou, e o apóstolo Paulo nos escreveu aqui, dirigido pelo Espírito Santo, inspirado por Deus, aí a gente vai experimentar. Experimentar o quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, irmãos, sempre é boa. Mas só que nós não somos bons muitas vezes. O que é bom para Deus, para nós, nem sempre a gente quer, por causa do nosso ego, da nossa vaidade. Lembra que eu preguei sobre as obras da carne, que eu dei uma introdução? Eu vou retomar a série de sermões e vou começar o fruto do Espírito. Então, a vontade de Deus ela é boa. Você só sabe se ela é boa porque existe o mal. E o mal existe pela ausência do bem. Então, quando nós pensamos de que depois disso, quando ele diz assim, a gente experimentou as misericórdias de Deus, o nosso corpo foi apresentado como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nós prestamos um culto racional ao Senhor, nós não nos conformamos com esse século, transformamos então a nossa mente, renovando a nossa mente, transformando o mundo. Aí nesse processo a gente vai num relacionamento mais profundo com Deus. Aí você vai ver que ela é boa, que ela é perfeita, ou melhor, agradável.
boa e agradável. Agradável é aquilo que nos agrada, aquilo que nos traz gratidão, aquilo que nos traz alegria. Nós gostamos de lidar com pessoas agradáveis. É muito ruim lidar com pessoas desagradáveis, pessoas mal educadas, pessoas grosseiras, pessoas que desrespeitam, pessoas que ofendem, pessoas que difamam, pessoas que mentem. Eu e você conhecemos um monte delas. Espero que nós não sejamos parte disso. Então, essa é a nossa preferência. Na sua família tem pessoas que são agradáveis, que você gosta de ir na casa delas e gosta de recebê-las na sua casa. E tem outras que não são. No seu trabalho, lá na faculdade, na igreja, infelizmente. Tem pessoas que estão na igreja, elas entram e saem no culto, elas não cumprimentam ninguém. Não tem sorriso no rosto. Né? São pessoas que qualquer debate, elas são desrespeitosas. Essas pessoas não caminham com Jesus, pode ter certeza disso. Então, quando a gente vive tudo isso, a gente vai ver que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e perfeita. Porque Deus é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. A criação de Deus é perfeita. Quando Deus criou o ser humano, ele criou ele de forma perfeita. Ele viu que era bom. O pecado, então, a desobediência, trouxe a imperfeição das nossas atitudes, do nosso caráter. No entanto, eu sempre falo isso, por causa de Cristo, a salvação, o Espírito Santo de Deus em nós, Deus, quando nos vê perfeitos em Cristo. Não existe mais esse defeito, esse pecado. Nós que vemos os defeitos e os pecados uns dos outros, e os temos, mas nós somos perfeitos em Cristo. E onde está essa perfeição? Quando, pelas misericórdias do Senhor, nós apresentamos um culto vivo. Quando nós transformamos a nossa mente. Somos perfeitos quando nós não nos conformamos com o mundo. A nossa ética não é igual à ética do mundo. Uma coisa, irmãos, é falharmos dentro de um momento. Vou usar um termo jurídico entre o que é dolo, o que é culpa. O que é culpa? Quando acontece alguma coisa que a pessoa não tinha intenção. Ela é responsabilizada, mas ela não tinha intenção. Um atropelamento. O dolo é a intenção. Então tem pessoas dentro do contexto de igreja que elas são, nas suas ações são dolosas. Elas semeiam mentiras, elas querem dividir a igreja, elas têm espírito faccioso, elas já são assim. Elas são assim nas suas famílias, elas são assim no seu trabalho, elas não agregam, elas desagregam. Ou elas só agregam quando elas estão ali dominando. No momento que chega algo diferente, elas querem destruir. Isso acontece num casamento, isso acontece em todos os lugares, infelizmente em nossas comunidades de fé. Então, só que a vontade de Deus ela é perfeita. E quando a gente vai conhecendo gradativamente, nós vamos nos comprometendo com o Senhor e vivendo na presença dele. E diante disso tudo, irmãos, que a gente vive com Deus, experimentando que ela é boa, agradável e perfeita, vontade de Deus. E a vontade de Deus ninguém muda. Porta que Deus abre, ninguém fecha. Porta que Deus fecha, também ninguém abre. Então, se você está tentando fechar alguma porta, ou fechar a porta de alguém, sai fora disso. Se alguém está tentando fechar uma porta sua, descansa no Senhor. Se Deus fechou essa porta, descansa no Senhor também, Ele vai abrir em outro momento. Por que a gente descansa no Senhor? Por causa dessa palavra. Significa que nós não vamos sofrer? Vamos, irmãos. Vem a ansiedade, vem a tristeza, uma dor, não dorme bem, não come e tal, mas a gente precisa viver isso também, para aprender a obedecer e confiar no Senhor. Então, diante disso, você vai ouvir um louvor agora, que você já deve ter ouvido muitas vezes, eu gosto muito, a Rose colocou, não tenhas sobre ti. Né? E ele fala, né, é meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim, é Deus falando para você hoje. Né? Descansa no Senhor, adore ao Senhor na sua casa e daqui a pouquinho eu volto para a gente terminar também.
sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. E aí, queridos, descansa no Senhor e tudo vai caminhar bem. Algumas informações. Vamos começar aqui no próximo domingo, mais um trimestre dando a palavra do Senhor. Estudamos o Gênesis, o Antigo Testamento, agora a gente vai para a obra do Espírito Santo. Se você tiver alguma dúvida, olha, aproveite que a gente vai começar esse estudo. Classe de adultos, todo domingo, 9 horas da manhã. Lembrando, irmãos, que a gente tem a campanha do cobertor. Faz um pix aí agora, leve um cobertor domingo, deixa durante a semana na igreja. Precisamos ajudar as pessoas que estão aí já nas ruas, as instituições, porque o frio já chegou. Mês da família, encerramos domingo. Leve visitantes para estarmos juntos celebrando a palavra do Senhor. Estamos organizando um jantar chamado Jantar Ágape. Vai ser Ágape é amor, né? O amor fraternal, é o amor incondicional de Deus por nós. E você está convidado aí, vai ser um jantar em família, não vai ser jantar dos namorados nem de casais, vai ser em família ali, R$35 por pessoa, ok? Já anote aí, 25 de junho, vamos preparar tudo para celebrarmos o amor de Cristo nas nossas famílias, dentro da nossa vida. Tá bom, queridos? Um bom restante de semana, um grande abraço, fique na paz e até lá!